E muito bom dia! Estamos hoje no nosso encontro de mentalidade positiva, tema da nossa semana, e nos encontramos aqui já segunda e quarta. Oi, Mônica, bem-vinda, para a gente seguir nesse tema tão importante, tão necessário aqui para todas nós. Pensar positivo, encontrar um caminho diferente a partir daquilo que nós projetamos. Bom dia, Aline, bom dia, Mireide, oi, Claudinha, bem-vinda a todas, oi, Miriam, bem-vinda. É para isso que nós nos encontramos toda manhã, para ter esse encontro matinal aqui, repleto de mulheres incríveis, né, e que estão em busca de desenvolvimento, em busca de autoconhecimento e que querem mais. É tão importante a gente se permitir querer mais, né? Então isso também já é mentalidade positiva. Escolher coisas positivas para nós, escolher experiências positivas. Lembrar que nós não somos a única a querer coisas novas, a primeira. Enfim. Ô, Aline, obrigada. Eu também gosto muito de cores claras. Oi, Raquel, bom dia, bem-vinda. Oi, Thaís. Esse pensamento fora da caixa, fora do padrão, fora das possibilidades aí, né? Nós temos que nos projetar. Então, fazer as nossas trocas conscientes, tirar os pensamentos negativos da nossa vida, porque senão eles vão tomando conta de tudo. Lembra ontem? Eu falei, olha, pensa rosa, né? Pensa, não deixa o pensamento cinza tomar conta aí de você. O que é o cinza, gente? A ausência de sonho, de projeto, de desejo, ausência de possibilidades, quando você não consegue enxergar uma saída, tá tudo cinza. E os caminhos existem, né? Então nós temos que olhar para esses caminhos. Oi, Andréia, bom dia, bem-vinda, Bia. E isso começa pelo nosso amor próprio, pela maneira como a gente se trata. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó, bem rapidinho. Você se trata tão bem quanto trata os outros? Porque, enquanto mães, nós somos muito atenciosas com os nossos filhos, né? Nós queremos eles sempre arrumados, bem apresentáveis, né? Com os cabelos organizados. Embora nem sempre dê, eu tenho um cabeludo aqui. A gente quer o melhor para os filhos, para os pais, para os companheiros, né, para toda a nossa comunidade ali em volta de nós, familiar, né, mesmo que a gente não conviva diariamente. Por exemplo, eu tenho meu pai longe, né, não estou todo dia com ele, mas eu quero o melhor para o meu pai, e eu faço o meu melhor pelo meu pai, né, e pelos meus todos, quero o melhor para os meus irmãos. Então a gente se doa mais, claro, para aqueles que estão próximos, que estão aqui ao nosso redor, mas muitas vezes nós não fazemos isso por nós, né? A gente vai se colocando no último lugarzinho da fila. E se você não tiver um pensamento para olhar para você, você não tem mentalidade positiva. Oi, Joana, bom dia. Então, mentalidade positiva também é esse olhar para mim, porque eu começo. Sou eu que dou movimento. Eu é que coloco a fila em andamento, né? Eu é que coloco os meus sonhos, meus planejamentos em andamento. Então, começa em mim. E eu estendo isso para os outros, mas eu não posso me excluir, porque se eu me excluo, vai chegando uma hora, e essa hora normalmente é agora nessa faixa etária que a gente vive aqui, ó, 40, 50 anos, que a gente não aguenta mais. E aí já não tem mentalidade positiva, já não tem mais sonhos, já não tem mais tantos planejamentos assim, porque foi esgotando a sua essência. Então agora é a hora da gente retomar. Oi, Suzy, bom dia, bem-vinda. Fazer essa retomada do seu amor próprio. E eu vou insistir nessa tecla, né, gente? Ó, cabelo lavado, make, brinco, roupas, né? Não fica de qualquer jeito em casa se você tá sem trabalhar. Se você vai trabalhar, vai organizadinha, bonitinha, faz uma makezinha. Oi, Angelita, bom dia. Põe um brinco. Olha a diferença, gente, que dá um brinco, né? Ah, Dani, não consigo usar brinco grande, eu uso um pequeno, né?
É a sua expressão, é você que conta. Não precisa fazer uma maquiagem pesada. Olha como a minha hoje tá levinha, né? É aquela que te reflete, que te valoriza, você que tem que se sentir bem, não é para o outro. Então, mentalidade positiva começa por nós. Começa pelos... Aí vai seguindo uma toadinha aqui, ó. As músicas que a gente escuta, né? Vamos escutar músicas felizes, livros que a gente vê, filmes, né? O que eu deixo entrar na minha vida? Vamos pensar, fazer um pensamento nisso, ó. O que eu deixo entrar na minha vida? Tem muitas pessoas que têm o hábito de assistir programas sensacionalistas. O que é isso? São maioria daqueles jornais locais que trazem só notícia de coisas ruins que aconteceram. Você acha que isso não te impacta? O quão bem te faz assistir coisas assim, né? O quão bem te faz ficar sabendo de atrocidades que acontecem no mundo afora. Você não tem que ser assim, ó, bitolada, sem saber o que está havendo no mundo, mas precisa ter um limite das coisas, né? Uma limitação. O quão bem isso me faz. Então, o quanto isso aqui me acrescenta. O quanto a leitura de um livro me acrescenta. O quanto um filme que eu assisti me acrescenta. Vai ter momento de descontração, claro, gente. Nós não vamos ser máquinas, né? Ah, só vou assistir coisas que me fazem bem, eu só vou isso, só vou aquilo. Bom dia, Cris, bem-vinda. Oi, Angelita, Dani. Mas começa nas escolhas que eu faço para mim, nos sentimentos que eu quero viver, nas sensações que eu permito, nas coisas que eu deixo que me aconteçam, naquelas que eu procuro fazer com que me aconteçam. Porque às vezes a gente procura encrenca, né? Treta. Às vezes a gente procura uma tretinha aí. Tem gente que adora viver no meio da treta. O quão bem isso faz pro seu pensamento? E se você pensa coisas que não vai dar certo, que não consegue, que não é capaz, gente, tudo é energia, tudo volta, né? Então, eu tô pensando isso aqui de mim que eu não consigo, eu não tenho sonhos, eu não tenho possibilidades, do jeito que eu tô vivendo hoje aqui, eu não consigo sair do meu lugar. Você vai continuar aí. Então, pequenos passos. Quem já leu Poliana e sabe que eu recomendo muito o livro, a Poliana joga um jogo com o pai, aprende a jogar com o pai dela. Olha, eu dando spoiler do livro. Mas depois quem não leu ainda, leia, tá? Vai lá, procura a Poliana. Aqui no meu destaque tem um linkzinho. É um livro bem baratinho, vale a pena ler. Ó, a Angelita terminou a Poliana. Leia a carta dela do final todo dia para a vida, aquelas palavras. É verdade. A Poliana, gente, é uma criança, uma menina de 11 anos que muda a vida da gente, né? Eu leio Poliana quase todo ano. Cris já comprou, vai ler, olha que gostoso. Quase todo ano eu leio Poliana, gente, é engraçado isso, né? O meu livro é um livro que era de uma sobrinha da minha avó, então ela é prima do meu pai, na verdade, né? Minha prima segunda, e que ela me deu quando era menina. Então, é um livro de 1986, eu acho, que está datado com o nome dela. E eu amo essa versão do livro, né? Eu já tive outras aqui na minha mão, mas eu tô sempre lendo o meu mesmo ali, que é aquela primeira versão que eu tive contato ainda na minha infância, né? Quando eu era menina mesmo, da idade da Poliana. Nós nos conhecemos há muitos anos. E a Poliana aprende a jogar o jogo do contente. O jogo do contente faz a gente pensar em coisas positivas, né? Olha como ela era atual, e esse é um livro antiguíssimo, mais de 100 anos, né? Faz ela pensar assim, olha, você ganhou uma coisa aqui que não era o que você estava esperando, mas pelo menos eu sou a Poliana em vida. Tudo para mim tem isso. Não, vamos olhar pelo lado positivo. Olha, aconteceu aqui uma coisa ruim, mas qual que é o lado positivo? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Basta a gente treinar o nosso olhar. Basta a gente querer fazer esse tipo de troca consciente, tirar coisas que são desnecessárias na vida da gente, que não são positivas, que não nos acrescentam nada, e colocar coisas necessárias. Colocar coisas
possíveis, dar sempre um passinho a mais, fazer sempre uma pequena ação, se incluir no seu dia. Nada mais positivo do que pensar em você. Nada mais positivo do que pensar em você. Veio um pensamento negativo aí, já fala assim, xô, 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 xô. Dá tchau para ele. Troca, fala, não, como é que eu faço? Como é que eu percebo isso? Quando você vai fazer algo mesmo, né? No dia a dia. Ai, às vezes a gente... Eu tenho o hábito de falar comigo, não sei vocês, aí eu falo eu e eu. Talvez é porque eu falo um pouco, né, gente? Mas eu converso muito comigo. E quando eu tô com algum pensamento, assim, de alguma coisa que eu quero realmente fazer, e que aquilo tá me beliscando, né? E eu tô assim, não, mas eu não vou e tal. Eu converso comigo. Então eu me chamo pelo meu nome. Falo, Daniele, presta atenção, menina. Quando eu tenho muita dúvida, qual é o caminho que eu vou seguir? O que eu faço? Eu ponho no papel. Ó, eu tenho essa possibilidade essa, porque quando a gente tira o pensamento da gente aqui, ó, do abstrato, né? Você não consegue ver os seus pensamentos. Então, traz ele para o papel, isso é pensamento visual. Traz ele, escreve ali no papel. 2 caminhos que eu tenho para o dia de hoje. Peraí que eu tô desorganizada, tô bagunçada aqui na minha agenda. O que eu faço? Papel. E eu escolho a sensação que eu quero pro meu dia, gente. Claro que eu vou me aborrecer com uma coisa ou outra, assim como vocês também vão se aborrecer às vezes, né? Mas o quanto aquele aborrecimento vai te acompanhar? E eu me permito sentir as minhas sensações, tá? Meus sentimentos. Eu sou alguém que se permite chorar, ficar com raiva, ficar brava, né? Dar bronca. Eu me permito, tá? Mas eu trabalho a sensação, trabalho a emoção, o quanto eu vou permitir que uma emoção que não é positiva me acompanhe ao longo do dia. O quanto eu quero ela comigo. E às vezes a gente gruda na emoção, né? Brigou com alguém, discutiu com o marido aí, com o filho, com alguém. E aí você passa o resto do dia com aquele pensamento. O quanto isso te faz bem? Se não tem como resolver, o que vai adiantar? Se tem como resolver, vamos resolver. Ah, mas não dá para ser agora. Então, separa isso aí, deixa ele de ladinho ali, ó. Fala assim, meu filho, espera aí, treta. Fica me esperando aí que já eu venho te pegar de volta. Não adianta viver com essa sensação do negativo com você o dia todo. E isso é treino, gente. Isso é treino, né? Concentração, foco, memória, beber água. Isso é treino. O quanto eu deixo as coisas me impactarem e me coloco na posição de vítima. Ah, eu não consigo fazer isso aqui porque fulano não colabora comigo. Você é vítima. E o quanto já foi debatido esse assunto. Então, assim, ó, ele não colabora mesmo, ponto. Então, peraí, vamos encontrar um outro caminho. Vida é feita de soluções, nós temos que ir não olhando os problemas, eu quero olhar sempre a solução. Oi, Antônia, bom dia, Marlene, Cinésia, Mônica, bem-vindas todas. Olhar sempre a solução. Eu tenho um problema, pensa nele, não é para fazer de conta que ele não existe. Isso é pensamento positivo, encarar as coisas. Muito bem, coloca o seu problema no papel. Escreve ele lá. Ah, o meu problema é esse. Agora vamos começar a pensar caminhos. Então, começa a puxar setas, ó. Puxa uma setinha. Posso fazer isso. Puxa outra. Posso fazer aquilo. Puxa outra. Fulano pode fazer aquilo. Vai puxando seta, sabe? Vai desenhando aí a solução. Mônica tá com vários. Escolhe um, Mônica, aquele que tá te mordendo mais. Coloca ele no papel. E aí começa a pensar positivo em cima do problema. Isso é, gente, colocar na prática, né? Falar assim, pensa positivo é muito abstrato. Vamos pensar positivo em cima de um problema, em cima da gente, né?
Quero pensar positivo para mim para o ano que vem. Qual que é o meu caminho? Escreve seu nome no centro da folha, coloca 2023 embaixo e aí você começa a puxar caminhos. Quais são as suas possibilidades? Mesmo que elas ainda não existam. Porque é você que faz com que elas nasçam. Você gesta. Você vai parir uma mulher nova aí. Você vai parir um projeto novo. Vai encontrar as maneiras de fazer isso, né? Pensa e faz uma analogia aqui, ó. Se você é mãe, você passou já por isso uma ou mais vezes, conforme os filhos que você tem. De todo o planejamento que você fez para aquela criança. Ela não nasceu de repente. Ela passou um processo lá com você. Ao longo do período, você foi pensando em tudo que aquela criança precisava, pelo menos para os dias iniciais. Mônica está dizendo que falta coragem para enfrentar. Eu acredito. E aí, Mônica, às vezes é porque a gente quer dar uma solução muito grande de uma vez só. Começa com passos pequenininhos, né? Começa a colocar você aí no papel. Isso eu ensino muito a fazer no pensamento visual, gente. Que é uma imersão, é um curso, na verdade, mas eu faço a imersão junto, que é bem legal. Coloca você no papel. Escreve o seu nome, escreve ali os seus desafios todos que você está vivendo. Ó, organização, falta de planejamento, quero trocar de emprego, quero me relacionar melhor em casa, quero resgatar, sei lá, um relacionamento com alguém, quero ler mais. Tudo que você, né, sente aí que tem, que precisa, ou que você gostaria, não que precisa, mas que você gostaria de mexer, de dar sabe? Uma reorganizada. Quero estudar mais para concurso, quero me dedicar, vou prestar vestibular, vou escolher o meu curso superior, vou dar um jeito na minha vida. O vou dar um jeito na minha vida é amplo demais, né? Então, o que significa dar um jeito na minha vida? Qual é a mulher que nunca falou isso? Gente, disse assim, não, a partir de hoje eu vou dar um jeito na minha vida. Mas esse jeito tem que ter nome, tem que ter ações, tem que ter caminhos, né? Senão o jeito não acha o caminho dele. É muito amplo, né? Então escolhe aí alguma coisa que tá te doendo mais. Aquela de ontem que eu falei assim, pai, toca aqui, começa o meu começo. Como é que eu começo o meu começo com a ajuda do pai? O que eu posso fazer? Porque não é o outro, né? Quem vai te ajudar mesmo? Aqui, ó, para te dar coragem. Pede coragem, Mônica. Cada uma das amadinhas aí, peça coragem, peça sabedoria, peça atitude. Atitude para agir na sua vida. Coragem para escolher o movimento certo. Sabedoria para encontrar as possibilidades. Da onde vem tudo isso? Mas a gente tem que se permitir, se abrir para essas coisas, né? E não pensa que vai, ó, Refinada dizendo que clamo todos os dias. Eu também. Não tem um dia, gente, que eu não falo assim com ele, ó, pai, tem misericórdia. A gente precisa muito da misericórdia de Deus, né? Tem misericórdia, olha aqui para mim. Me mostra. E percebendo os sinais. Pensa que isso aqui não é um sinal? Claro que é. Né? A gente começou falando de mentalidade positiva, olha onde nós estamos. Ó, Suzy, precisava ouvir isso hoje, porque eu estou começando um novo desafio. Tudo é motivado por ele, Suzy, tenha certeza. Né? A gente é mero instrumento. Né? Olhar para esse lugar, né? O que eu quero? Por que eu preciso me colocar no centro da minha vida? Tá bom? Do jeitinho que tá? Ou pode melhorar? Para mim pode melhorar. E olha que eu faço coisa, hein, gente? Olha que eu tenho me time, olha que... Mas sempre existe um caminho de crescimento, né? Então, quando você... Isso é tão incrível que a gente não vai esgotar as possibilidades. E não é sobre ser
insatisfeita com as coisas, não. É sobre ser grata. Então, se eu tenho aquele entendimento, se eu tenho aquela possibilidade de perceber o que está acontecendo aqui comigo e ao meu redor e com os outros, isso nunca esgota, né? A gente sempre vai vivendo coisas novas, porque não vivemos 2 dias iguais, né? Nem de férias. Não vivemos 2 dias iguais. Não atravessamos o mesmo rio no mesmo lugar com a mesma água ali. A água se renova, a vida se renova. Então, me coloco no centro da minha vida e escolho o positivo para mim. Escolho contar com a coragem que vem dele. Escolho contar com o sopro que vem dele, porque vai vir. Vai vir. Mas o quanto você está preparada para aceitar, para entender. E aí eu vou voltar a bater naquela velha tecla. Estuda, amadinha. Estou precisando cortar minha franja, gente. Olha aqui. Estuda, amadinha. Por que estuda? Porque abre os seus olhos, porque você consegue ter um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo, porque você descortina um mundo de possibilidades, porque você se valoriza mais, porque muda o seu jeito de olhar para as coisas, de pensar, de andar, de fazer. Muda, abre. Quero usar essa frase aqui para vocês agora de impacto. Abre as portas do seu cárcere. Chega de ficar presa aí dentro de você mesma. Chega de pensamentos negativos que te diminuem, que te excluem, que te comparam, que te minimizam. Né? Vamos trocar por pensamentos que te valorizam, que te colocam em movimento, que te fazem ver o quão incrível você é, porque você é, né? Que te incentivam, que te fazem feliz, porque afinal de contas é para isso que a gente veio nessa vida, né? Nessa escola vida aqui. Não foi para ser triste, gente, não foi para ser mais ou menos, não foi para só para servir, embora servir seja tão importante. Cristo serviu, nós servimos, né? Mas não foi só para isso. Foi para ensinar, foi para sorrir, foi para amar, foi para ser tudo que a gente quiser ser. Não tem limitação, é você que se tranca. É você que cria, ontem falamos disso, dos muros ao seu redor. E não existe mentalidade positiva que consiga derrubar paredes desse jeito, construídas por você. Então precisa quebrar pelo lado de dentro. Sabe uma porta que tem que abrir, que não tem fechadura do lado de fora, só tem do lado de dentro. Então não tem outra pessoa que abra para você. Eu venho aqui e isso que eu estou fazendo é uma batida na porta. Eu estou aí batendo na sua porta. Ei, você tá aí? Mas eu não abro. Eu não tenho como abrir. Eu não tenho maçaneta para pegar, abrir e tirar você daí de dentro. Você precisa responder o chamado. Não o meu. O seu mesmo chamado. Então é você que tem que abrir essa porta. Como é que você abre essa porta? Olhando para você, para as suas possibilidades, para olha para as falhas, olha para as glórias, olha para as coisas positivas, perceba-se. O quanto de coisa que você faz ao longo de um dia, cria uma lista e vai anotando tudo o que você faz. Quando você pensa assim, mas não, meu dia não é interessante, eu não faço nada, eu não tenho nada, eu não consigo resultado. Anota tudo o que você faz. E vamos olhar para essa lista com um olhar real. Não um olhar de mimimi, né, gente? Mimimi aqui não cabe. Um olhar real. A Mônica fazendo terapia, ótimo, gente, quem puder, faça. Existem coisas para ser resgatadas, né? Algumas vezes, gente, eu toco meu dedinho aí nisso, mas é preciso que você busque ajuda, muitas vezes. E
A ajuda pode estar onde? Ó, ajuda na terapia é maravilhoso, né? Mas um livro bom que você lê, um livro de autoconhecimento, um curso que você participa, um grupo de oração, um grupo de mulheres, um grupo da faculdade, aqui o nosso grupo, que vocês já se conhecem aqui, vocês já ficam de olho aí, quem está entrando, quem não está, sabem quem está, a Cris também fazendo terapia. Olha que bom, não é? Existem coisas a ser resgatadas. E coisas, às vezes, gente, que a gente não tem consciência. Vocês sabem que o João veio para mim recém-nascido, né? Meu caçula é adotivo. E ele trouxe coisas. Ele não conviveu 2 dias com a mãe biológica, mas ele trouxe coisas, né? Essas coisas vêm da onde? Vêm do período de gestação. Coisas que precisam ser elaboradas, né? Que ele já está no processo de elaboração. Então, para que isso faça bem para ele. Então, não é de coisa, mas o que será que foi que eu vivi, que me bloqueou, que não sei o que. Às vezes é lá, ó, de antes de nascer. Tem coisas que a gente sabe, né? Isso aqui me impactou muito, isso aqui eu preciso. Olha, o jeito que eu fui criada, a relação com a minha mãe, a relação com meu pai, a minha relação com os meus irmãos, enfim, tem coisas que a gente sabe apontar o dedo, mas tem outras que a gente nem desconfia. Então, devia ser assim, ó, igual a escola. Todo mundo não tem que passar pela escola, todo mundo devia ter que passar uma temporadinha, pelo menos, nesse autoconhecimento aqui, nessa saúde mental, gente. Saúde mental é tão importante, tão necessário, tão maravilhoso, né? Então, volto aqui para o tema de pensamento, mentalidade positiva, pensamentos positivos. É sobre você, não é sobre o outro. Então, hoje, ó, a gente tem tarefa todo dia. Nós já fizemos aqui o pensamento rosa, que segue pensando rosa aí, nada de pensar cinza mais. Pensa rosa no seu dia, não deixa o cinza tomar conta. Demonstra o seu amor próprio. Vamos para a tarefinha? Vamos hoje de momento de me time, tá? Eu vou fazer uma publicação aqui, vou abrir um stories pra gente compartilhar, tá? Vale o compartilhado, tá bom? Conta pra nós aqui. Vou abrir uma caixinha e você vai contar o seu me time. Combinado? Então, ó, nós estamos com 19, hein? Quero 19 respostas. Aline, meus pais foram muito protetores. Hoje sofro com insegurança, indecisão, medo do novo. Então, já percebeu onde está o problema, Aline? Agora é buscar a solução. Tá? Põe a Aline no papel, ó. E outra coisa, não vai repetir aí com o seu, né? Porque qual é a nossa tendência? Nós temos 2 caminhos quando a gente descobre aqui o que foi que aconteceu. Ou nós vamos fazer igual, ou nós vamos fazer totalmente o contrário. Nenhum dos 2 caminhos é bom, né? É o caminho do meio que é legal, aquele que a gente trabalha. Então, vamos olhar. Gente, eu fui super protegida. Eu sou filha de vó. Pensa, filha de vó, vó e vô. Então, eu tava ali na redominha, né? Tímida, em excesso, sem capacidade de ligar para um colega de turma quando eu era criança para pegar uma tarefa, se por acaso eu tivesse faltado, porque eu tinha um senso de responsabilidade tão grande que eu não queria faltar na escola nunca. Então, aconteceu um dia ou outro lá, sei lá, ficou com uma febrinha, alguma coisa, eu precisava de pegar uma tarefa com um colega. Eu não tinha coragem. Quem fazia isso? A minha avó. E por que que isso foi acontecendo na minha vida? Porque eu tinha muleta. Muleta chamava Tereza. Ela fez por mal? Não, fez por amor. Onde é que isso me impactou? Vou contar. Claro que depois eu passei por todo um processo, bem rapidinho pra gente encerrar, né? Fui ganhando autoconfiança, tive professora Sônia na minha vida e tudo mais. Mas aí, quando eu tinha 21 anos, eu fui trabalhar numa empresa de treinamento. Trabalhei anos nessa empresa. E eu comecei dando aula. Então,
eu tinha alunos de horário individual, não era turma. Primeiro eu comecei com alunos individuais, eu e o aluno, né? O que eu ensinava? Informática, várias coisas de informática. Então, vários programas, né? Word, Excel, CorelDRAW, coisas assim. Depois eu comecei a pegar turmas. E aí, por fim, eu fui promovida a coordenadora pedagógica. Mas como coordenadora, eu tinha que ligar para os alunos. Cadê a coragem? Ó, Maria José, me perdi com o tempo. Hoje carrego insegurança, medos, traumas e me sinto perdida. Maria José, não é só você. Ó, aqui já tem um começo, né? Quando a gente consegue colocar para fora, é tão bom, já é um começo ali. Então, coloca a Maria José no centro da folha ali, né? E começa a colocar qual que é a sua insegurança, quais são os seus medos, quais são os seus traumas. Qual é o caminho que você quer percorrer? Eu sei que é difícil fazer sozinha, gente. Até por isso que eu venho cada vez mais elaborando cursos aqui, muito voltados para um período de mentalidade mesmo, de autopercepção, de autoconhecimento do porquê que isso acontece, porque eu sei que sozinha é muito difícil, né? Por isso a terapia ajuda tanto, mas não é só ela, tá? Tem uma série de ações. Então, quem puder, gente, participa do projeto de vida Mulher 40+, porque é uma releitura desse momento que você está vivendo, de tudo que ficou para trás, né? Não é mágica, tá? Mas pelo menos você não faz sozinha, você tem um caminho ali para seguir, para te mostrar quem é você, para te achar, né? Para você parar de ficar perdida, viu, Maria José? Se puder, venha. Quando puder, venha, tá? Não tem limite de data, não. A hora que dá para entrar, entra, passa pelo processo, é bem legal, né? Tem um encontro individual, eu e a aluna, a gente faz online. Tem o período de curso que está dividido em 8 módulos, que você vai fazendo um de cada vez. E uma vez por mês a gente tem um encontro do grupo. Então é bem gostoso, assim, bem terapêutico. Bem gostoso, porque te dá a possibilidade de ter acompanhamento. Dentro do curso tem acompanhamento. Né? Onde que você está, qual a fase, como é que você está vivendo, tem todo um processo aí. Então, todas vocês, ó, que estão meio perdidas aí, deixa eu dar o caminho, chama Projeto de Vida Mulher 40+. Venha comigo. Valor desse tamanho aqui, gente, não custa, às vezes, o valor de uma sessão de uma psicóloga, por incrível que pareça. Bora, vamos continuar aqui, então, só para a gente fechar o tema? Então, olha só, como eu também fui super protegida, então lá com 21 anos, quando eu comecei uma experiência de trabalho um pouquinho mais para frente, eu tinha que ligar para os alunos e eu morria de vergonha. Onde é que estava isso? Onde é que estava isso? Estava lá na minha essência, lá atrás, né? Lá, quando eu pedia para minha avó ligar para um colega para pegar a tarefa e ela ligava para mim. Então, gente, é sério, meu coração disparava, minha boca secava, eu não sabia o que falar. Nossa, sofri demais. E fui superando, não, gente, não é possível que eu não sou menor do que isso daí. Ô, Bia, que gostoso, ó, a Bia tá dizendo que aqui já é maravilhoso te ouvir, imagina no curso. Bia, é gostoso mesmo, são encontros pequenininhos, assim, de bastante reflexão, mas de ação, né, que vocês sabem que eu gosto do balacobaco, eu gosto de ver a coisa acontecendo. Mônica dizendo que encontro, que gostoso, né, gente? Esse tema é muito bom, porque abre muito para autoconhecimento, eu gosto muito. E olha que eu sou analista de sistemas, né, imagine. Eu quero dizer isso para você pode ser o que você quiser. Né? Conhecimento não vem só da sua graduação. Conhecimento que eu trago da minha graduação me ajuda demais, demais da conta, quando eu vou elaborar um curso, quando eu estou na gestão da minha empresa, quando eu estou pensando um negócio, quando eu estou organizando um processo, quando eu estou desenvolvendo um material didático, porque o pensamento de quem faz, né, processamento de dados, a gente é muito voltado para a análise do processo como um todo. Nós enxergamos todas as partezinhas e juntamos isso num papel. A gente tem o escopo do projeto. Por isso que eu sempre busco essa referência da minha formação para você. Coloca no papel. Onde é que nasce um sistema? No papel.
quando a gente faz o escopo do projeto. É igual, tá? Então, a graduação, ela é muito importante na nossa vida, muito. Quem não chegou nela ainda, pensa, sabe, uma oportunidade muito importante para você deixar de viver. Agora, existem um tanto de outras coisas ao redor que fazem você. Então, eu não sou só analista de sistemas. Aí eu fui estudando desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, psicologia, neurociência da aprendizagem, um tanto de tema. E tudo isso foi entrando na minha vida. Então, ó de novo, meu bordão, estuda amadinha. Você pode ser exatamente a mulher que você sonha em ser. Estuda amadinha. Janeiro tem nova edição. Quem não participou ainda, toda vez que eu lanço Prepara, eu faço uma semana do Estudo Amadinha, 4 encontros à noite, 4 encontros de manhã. Então, janeiro tem nova turma e vai ser bom demais, ó. Terceira versão, terceira edição do Estudo Amadinho, janeiro, já começa a divulgar as datas. Muito bem, amadas do meu coração, veja, mentalidade positiva se pratica, tá? Então, escolha viver coisas positivas. Escolha os sentimentos que vão fazer parte da sua quinta-feira. Escolha viver uma quinta-feira incrível. E, claro, né? Ele tá lá te esperando. Vai lá e fala assim, pai, eu de novo, me dê coragem, sabedoria, atitude, me mostra o caminho. Faz a sua ação aí. Qual que é a sua tarefa de hoje? Colocar você no papel. Escreve o seu nome lá no papel, coloca você lá no meio do papel, ó, igual eu faço aqui com os meus mapas mentais. Vou mostrar assim, ó, no meio do papel, tá? E aí começa a puxar coisas do lado aqui, problemas, soluções, pensamentos, atitudes. Começa a colocar o seu caminho ali. É por aí que a gente vai. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Escolha viver um lindo dia com as pessoas aí ao seu redor. Até amanhã.